Eu sou o Igor Garcia e hoje a TV Meridional está aqui em Dom Feliciano para conversar com a empresária Daiana Cardoso. Daiana começou a trabalhar com 14 anos de idade no comércio da família e é formada em ciências contábeis. Proprietária das óticas Carol e da farmácia Zaga Farma, ela está à frente de 6 empreendimentos nas cidades de Dom Feliciano, Camaquã e Pelotas. Tem uma história de vida inspiradora que iremos conhecer a partir de agora. Daiana, muito obrigado por nos atender, compartilhar conosco a tua história de vida e também a tua trajetória profissional. Tudo bem, Igor? É um prazer recebê-lo hoje aqui na minha casa para contar um pouquinho da minha história. Daiana, tu começou a trabalhar com 14 anos de idade. No ano de 2004, aos 20 anos, muito jovem, abriu o teu primeiro empreendimento, que era a Farmácia Bem-Estar, aqui no interior de Dom Feliciano. Quais são as lembranças e as experiências que tu traz dessa época? Pois é, Igor, realmente. Comecei a trabalhar com 14 anos, éramos 4 filhos, mais a minha mãe, residindo lá no interior de Dom Feliciano, quando então meu irmão decidiu abrir um mercadinho aqui na cidade. E eu, muito jovem, louca de vontade já de trabalhar, de ajudar a minha família de alguma forma, decidi então vir com ele, tá? Iniciamos com um mercado muito pequeno, logo depois esse mercadinho se tornou um supermercado. Ele sempre à frente desse empreendimento e eu acredito que foi a minha escola, né? Eu aprendi muito com ele mesmo. Eu trabalhei 6 anos ao lado dele no supermercado aqui na cidade. Com praticamente 18 anos comecei a namorar o Edson, onde ele sempre me motivou a ter meu próprio negócio. Daí eu decidi voltar, então, morar junto com a minha mãe e lá recomeçar um novo empreendimento. Aonde foi que tivemos a ideia de abrir uma farmácia, né, no interior de Dom Feliciano, e essa farmácia ela foi sob lei de precária. Então montei meu primeiro negócio no interior, muito pequeno, e aí comecei a trabalhar lá com 20 anos, né? E eu lembro assim que eu aprendi muito, né, com essa experiência, mas ainda faltava alguma coisa. Eu ainda queria crescer, eu queria, expandir, mas por estar no interior, atender a uma localidade muito pequena, eu não tinha espaço para isso. Foi quando pensei, eu quero abrir a farmácia em Dom Feliciano, quero vir para a cidade com a farmácia Bem-Estar. Aí nesse momento eu sempre pensei que não dava para mim vir com a minha farmácia, com aquele pequeno conhecimento que eu tinha ali, eu não teria condições de abrir um empreendimento maior. Foi quando então eu recebi o convite para trabalhar com uma representação comercial, onde eu atenderia outras farmácias, na região Costa Doce. Então eu teria uma bagagem maior. Daiana, em 2007, tu se associa à rede H Farma. Em que momento tu entendeu que era hora de avançar e como que se deu esse processo? Pois bem, em 2007, então, depois de toda aquela a bagagem que eu tive com a representação comercial, eu entendi que eu deveria estar por trás de uma grande rede. Eu deveria buscar, uma rede, uma marca que fosse muito forte no estado. Na época, na cidade de Dom Feliciano, não se tinha nenhuma rede de expressão. Então, decidi que a rede seria a H Farma, por ter um peso muito grande, no estado. Foi quando, então, o Edson me acompanhou até Porto Alegre, onde fizemos uma primeira entrevista e lá eu conheci melhor, e pude aprender como é que tu estar dentro de uma rede associativista, porque tu tem que seguir os padrões da rede, é diferente de tu montar um negócio próprio onde tu faz como tu quer. Não, aí nesse momento eu tive que me adequar às exigências da rede H Farma. Em 18 de maio
de 2007, inaugurava então em Dom Feliciano, né, a farmácia H-Pharma. A equipe éramos eu, uma amiga que topou o desafio, que já trabalhava no segmento, né, farmacêutico há muitos anos. Essa amiga topou esse desafio e mais uma farmacêutica. Então iniciamos esse empreendimento e eu acho que eu tenho que falar também, deixar claro que esse início ele foi sem capital próprio nenhum, né? Eu iniciei um negócio totalmente financiado, então eu tinha aquele compromisso, né? Que ele tinha que dar certo, que ele tinha que alavancar, porque tinha todos uns compromissos para honrar aí. Então, com muita dedicação, muito esforço, muito trabalho, iniciou-se esse processo da H-Pharma em Dom Feliciano. E uma coisa que eu acho assim super legal e eu agradeço muito porque desde o primeiro dia onde a H-Pharma abriu as portas, dali para frente foi só sucesso. A comunidade dom felicianense me abraçou, né? Então todos aqueles clientes que eu conhecia do tempo lá do supermercado do meu irmão, todos eles vieram, nos prestigiam até os dias de hoje. Eu tenho que também falar que de 2007 até 2011, então, era a H-Pharma na rua Tiradentes, né? Um prédio pequeno, uma loja pequena. Então foi quando eu entendi a necessidade de abrir uma filial. Então, em novembro de 2011, inaugurava uma segunda H-Pharma na Avenida Central da cidade, em frente ao hospital. Então, já era uma equipe mais madura, já éramos entre 8 funcionárias, 8 colaboradoras, e eu acredito que o trabalho em equipe foi que fez a H-Pharma ser o que ela é hoje. Foi o que me deu toda essa referência, chegar até onde a gente chegou, né? E nada disso seria possível se fosse só a Dayana. Então hoje é a Dayana que está aqui contando uma história, mas a gente tem que deixar claro que uma pessoa não faz nada sozinho, então tem toda uma equipe por trás, tem toda uma família que dá uma base e um sustento para tudo acontecer e ser o sucesso que é. Com certeza. E Dayana, em 2016, em sociedade com teu esposo, o empresário Edson Bobrovski, vocês abrem também aqui em Dom Feliciano as óticas Carol. Como que se deu essa expansão dos negócios em ramos distintos? E nos conta um pouquinho como é que é essa sociedade com o teu esposo. Qual é o balanço que tu faz das óticas Carol até aqui? Pois é, então, em 2016, mais um desafio na minha vida. A H-Pharma da rua Tiradentes, que inaugurou lá em maio de 2007, estava passando por um processo de mudança, né? Onde hoje se está a H-Pharma na rua Venâncio Aires, né? Um prédio próprio, uma farmácia totalmente pensada e elaborada para atender uma população. Então, o meu sonho de vida, né, digamos que foi a abertura dessa loja, e o prédio onde iniciou tudo isso, na rua Tiradentes, estava vago. E aí entrou a possibilidade, agora temos que abrir um novo negócio. Mas nessa época, então, eu já estava com 2 farmácias, né, 2 filhos pequenos em casa para cuidar, e eu ainda cursava a faculdade de farmácia em Pelotas. Eu viajava todos os dias até Pelotas. Foi quando eu convidei o Edson, né? Eu disse para ele, olha, precisamos abrir um novo negócio, mas eu preciso de apoio. E ele prontamente, né? Entro contigo nessa. E numa conversa casual com a minha irmã, ela me conta que assistiu o diretor da franquia das Óticas Carol em uma palestra, e ela disse assim, olha, um dia eu quero colocar uma Carol, porque eu achei um projeto muito bacana, muito diferenciado. Fomos pesquisar sobre a franquia e eu me apaixonei. E eu disse, é esse o ramo que eu quero seguir, é por aí que vamos. Então, fiz contato, iniciou todo um processo, já que a sede da franquia das Óticas Carol fica em São Paulo.
Então, agendamos uma entrevista com o pessoal da expansão e em agosto de 2016 inaugurava a Óticas Carol em Dom Feliciano. Uma cidade com 15 mil habitantes, pouco menos talvez, e já abriu as portas também, fazendo um sucesso, né? No entanto, que os diretores vieram até Dom Feliciano para nos conhecer e saber como foi essa abertura. Uma cidade talvez a menor, aonde se tinha uma Carol, né? E tanto sucesso, e a gente chamou a atenção da franquia lá em São Paulo. Foi quando então eles vieram e nos propuseram a região Costa Doce. Nos colocaram, vocês precisam assumir a cidade de Camaquã, vocês precisam assumir São Lourenço, Pelotas, a gente tem toda uma região aí e a gente quer que vocês estejam por trás das Óticas Carol na região Costa Doce. Eu e o Edson ficamos extremamente contentes, né, por esse retorno da franquia e decidimos então que a gente ia encarar mais esse desafio. E aí ele como sócio, né, e a gente brincava, será que isso vai dar certo, será que não vai? Mas felizmente a gente se divide super bem e dá super certo. Então logo em março de 2017 já inaugurávamos Óticas Carol em Camaquã. Então também foi um sucesso, comemoramos agora os 2 anos das Óticas Carol em Camaquã e fica só gratidão por tudo, né, por todo esse reconhecimento da população, e aí eu só tenho a agradecer mesmo. E depois, em novembro de 2017, já chegava a Óticas Carol em Pelotas, um outro desafio imenso, e eu costumo falar que nós, empreendedores, jovens, a gente tinha um desafio pessoal, né? Empreender na nossa cidade, empreender onde todo mundo nos conhece, de certa forma, não é tão difícil quanto sair, né, para uma cidade maior. Camaquã já foi um desafio muito grande, imagina Pelotas, né? Hoje a gente diz que a população de Pelotas é flutuante, chega a 600 mil habitantes. Então, tu se tornar referência dentro de uma cidade, né, desse tamanho requer muita dedicação, muito trabalho e, de novo, eu volto a falar, uma equipe que te dá todo um suporte e faz as coisas acontecerem. Então, eu sempre, né, faço essa referência e não posso deixar de dizer que tudo que acontece só deu certo e só as coisas a Óticas Carol cresceu e vem crescendo na região, fruto também de uma equipe que se formou muito boa, muito sólida e que dá todo esse apoio para nós. Daiana, qual é a mensagem que tu, empreendedora, empresária de sucesso, eleita mulher brilhante em Dom Feliciano e também em Camaquã em 2018, deixa aos nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando o nosso bate-papo? A minha mensagem é que todo mundo tem que acreditar. Tu tem que sonhar, tu tem que ter o teu objetivo e tu tem que acreditar nele. Lá no início, quando eu iniciei muito jovem, com 14 anos, quando eu decidi que eu queria trabalhar, eu já tinha um propósito. E esse propósito sempre era: eu preciso ajudar minha família, eu preciso construir um futuro diferente para os meus filhos, e nada disso vai acontecer se eu não correr atrás, se eu não buscar e se eu não trabalhar muito pesado para conquistar. Então, teve todas as adversidades que aconteceram, né? E eu tive sempre um objetivo único, que era: eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Então, o que eu sempre digo para quem está nos assistindo, deu certo para mim, pode dar certo para ti, e é só tu ter força de vontade, acreditar no teu sonho, buscar todos os teus objetivos e não desistir. Jamais. Daiana Cardoso, muito obrigado por receber a TV Meridional aqui dentro da tua casa. Foi um prazer enorme conversar contigo nessa tarde. Obrigada. Tivemos aqui em Dom Feliciano, então, conversando com Daiana Cardoso, mulher, esposa, mãe, empresária de sucesso, eleita mulher brilhante em Dom Feliciano e também em Camaquã, uma trabalhadora e uma batalhadora. Muito obrigado, Daiana. Obrigada.